Atenção para o toque de 5 segundos. Oi pessoal, tudo bem? Eu estou iniciando agora uma série sobre a história do cinema. E a gente vai começar pela invenção do cinematógrafo. Para vocês entenderem o que representava aquela primeira exibição em 28 de dezembro de 1895 pelos irmãos Lumière, né, num salão em Paris, foram 40 minutos ao todo de histórias curtinhas. É só imaginar o que seria para um adulto ganhar um brinquedo novo. É algo tipo assim, porque existia a fotografia, existia a pintura, mas eram instantâneos. De repente aparece o cinema com uma oportunidade de se contar histórias, de se reviver fatos, de criar novos fatos, mas isso vai vir mais para frente. Mas antes dos irmãos Lumière, Thomas Edison, o inventor, tinha inventado o cinetoscópio, que era uma caixa que a projeção era feita dentro dela. Então era uma pessoa por vez para assistir o filme. Já no cinematógrafo dos Lumière, a gente via junto uma câmera de filmar com o projetor, tá? E tem outros russos, dois outros irmãos, que são os irmãos Skaladonovsky, eles teriam inventado o bioscópio, o cinema, mas não teriam patenteado a tempo. A história deles está num filme do Wim Wenders, tá aqui, que eu tenho na locadora, que chama Um Truque de Luz, tá? É engraçado que eram todos irmãos, né? Que descobriam, irmãos Lumière, mas eu e meu irmão juntos a gente nunca descobriu nada. A gente descobriu uma vez sim, a gente descobriu que o Vasco não era para ter sediado aquele primeiro jogo da final de 74. Bom, vamos continuar. Nessa primeira exibição no Salão de Paris, os irmãos Lumière, Louis Lumière, era mais interessado em cinema. E o outro, Auguste, tanto depois foi para a medicina, ele só interessava a parte científica da descoberta. E eles passaram alguns filmes, alguns curtas, né? E o curioso é que quando, por exemplo, houve a primeira projeção que chamava A Chegada do Trem na Estação, que vocês vão ver aqui, o trem quando vem chegando, dizem que teve gente que se levantou da sala, porque era... Ninguém nunca tinha visto a imagem em movimento. Dava a impressão que o trem realmente, como se fosse um 3D, estava entrando na sala de cinema, né? O outro deles é a chegada, a saída, perdão, dos operários da fábrica Lumière, também vocês vão vendo aqui. O Regador Regado, que é até um princípio de comédia. E esse jogo de cartas que eu queria comentar com vocês, o cinema era muito elitizado, né? Era um produto caro. Então, na casa de alguns milionários, muitas vezes a própria família Lumière, vocês podem ver que é um jogo de cartas, e o rapaz que vai servir, o garçom, ele acaba se destacando mais, porque os outros ficam parados, eles ainda não tinham essa noção de movimento da câmera, que vai acontecer mais tarde, eu vou falar daqui a pouquinho com o Griffith. E esse brinquedo novo, chamado cinema, que depois viria a ser reconhecido como a sétima arte, ele era muitas vezes usado de maneira crua, assim, deixavam lá parado o aparelho e filmavam um príncipe chegando numa cidade, mas ele foi começando a ser usado de outras formas. Tanto que em 1903, um dos primeiros filmes de ação, a gente pode considerar uma ação misturada com faroeste, é O Grande Roubo do Trem, tá aqui, de Edwin Porter. Aí começaram a aparecer atores, eles já estavam interpretando histórias, né? E o filme tem muita ação, ele tem realmente as coisas acontecendo em velocidade nas cenas do assalto. É um filme curto, de 11 minutos. Um gênero que disparou em sucesso nesse momento no cinema é a comédia. Porque eles começaram a ver que o pessoal rachava o bico de ver aqueles pastelões, né? E nesse momento surgiu o Chaplin, surgiram... Eu falei já algumas vezes no canal, aqui vai aparecer depois o link, né? Buster Keaton, Harold Lloyd, que era o Homem-Mosca, que ficava pendurado no prédio, né? No relojão do prédio. A gente tem também os comedy capers, aquelas comédias policiais. E na França apareciam alguns outros pioneiros importantes. Méliès pode ser considerado um dos mais importantes, se não o mais deles. Méliès é aquele que foi retratado no filme A Invenção de Hugo Cabret, ele era aquele avô, né, no filme do Scorsese.
Méliès era um mágico ilusionista que, por acaso, descobriu o efeito especial. Olha que curioso. Ele estava filmando e, num acidente, a câmera parou e, quando ele continuou filmando, a câmera tinha travado, ele filmou um andar mais para frente da pessoa. Então, ele descobriu que poderia interromper aquilo. Não existia edição ainda para cortar e fazer outra imagem, mas ele descobriu que ele poderia filmar com trucagens e fez muitas trucagens. Ele morreu pobre, infelizmente, mas ele descobriu aquele viagem à lua, aquela imagem do olho, da lua com o olho e espetada, a estaca, é dele, que é baseado no livro do Jules Verne. E ele descobriu os efeitos quase sempre também com a câmera parada, com cenários, mas acontecendo coisas riquíssimas assim, visualmente, para o cinema. E além dele, Louis Feuillade, um francês, ele fez o que hoje a gente conhece como séries, porque ele punha vários filmes curtos e fez a série Fantomas, tudo na década de 10, tá? Ele fez a série Fantomas, ele fez a série Vampiros, que na verdade não eram vampiros, era sobre o crime em Paris. Mas o mundo foi tendo vários pioneiros sobre o cinema, e mulheres também. Isso que é bem legal. Alice Guy Blache era uma francesa que ela foi a primeira a colocar personagens, a fazer personagens interraciais, colocar negros com brancos. Daqui a pouco a gente vai falar de Griffith. E ela também fazia sincronização de som e efeitos especiais também. Leni Riefenstahl, Germaine Dulac. A Riefenstahl, inclusive, depois foi contratada, entre aspas, até hoje não se sabe direito, pelo Hitler, né? Para fazer a propaganda de Hitler em forma de cinema, que é O Triunfo da Vontade, o filme dela. E essas comédias estavam aflorando, despertando, assim, disparando, até que veio a guerra. A Guerra Mundial rompeu um pouco isso, pararam os estúdios de produzir, Hollywood, né? E começou um momento diferente para o mundo. Quando acaba a guerra, aí retoma o cinema de forma total, que é o que a gente vai retratar no próximo capítulo. Mas falando um pouco de Griffith, os irmãos Griffith, olha aí, os irmãos de novo, né? Os Griffith, eles filmaram em 1915 O Nascimento de uma Nação. Por que esse filme é importante? Esse filme foi o primeiro a movimentar a câmera. Griffith começava a fazer movimentos, ele descobriu, ele aproximava, fazia o close, ele começou a perceber que dava para mexer a câmera e manter a história lá dentro, criar coisas diferentes. Então ele é tido como o pai do cinema. Esse filme, Nascimento de uma Nação, inclusive é um filme racista, forte. Os personagens, às vezes, nos filmes antigos eram pintados de negro, eles eram, muitas vezes, a Ku Klux Klan aparece nesse filme. É o filme que quem assistiu Infiltrado na Clã, do Spike Lee, os racistas da Ku Klux Klan assistindo a esse filme. Ele era uma ode racista e é um dos filmes mais importantes da história do cinema. Um ano depois, como um meia-culpa, ele filmou Intolerância. Aí já algumas histórias sobre a intolerância no mundo, desde o Egito Antigo, passando por Mesopotâmia, todas as fases. As animações também começam a ser feitas nesse período. A gente tem o Gato Félix, de 1919, os irmãos Fleischer, Max e Dave, que traziam para as telas personagens de quadrinhos como Betty Boop, Superman, As Viagens de Gulliver, um desenho deles, uma animação maravilhosa. Um outro cômico que se destacou muito foi Max Linder, praticamente um pai das comédias também. Eu já fiz um filme sobre ele, vou botar aqui algumas imagens no meu canal, eu já fiz tentando mostrar como é que era aquele princípio do cinema no humor. E ele filmava sem muito cenário, sem rebuscar nada, e aí personagens desastrados, assim, que acontecia de tudo. Seria como uma influência a Um Convidado Bem Trapalhão, do Peter Sellers, aquele filme que ele vai na casa e acontece tudo com ele. E além do Max Linder, também a gente deve citar O Gordo e o Magro, né, com comédias maravilhosas. E muitas vezes a fala, ela depois foi sendo substituída. No começo era tudo mudo, depois começou a ter orquestras tocando dentro da própria sala de cinema. Depois teve esse acompanhamento musical, né? E o que eles usavam bastante eram os subtítulos e os intertítulos. Os subtítulos, logicamente, vinham embaixo, e os intertítulos eram com aqueles desenhinhos, né? E que mostravam uma fala importante que era para ter no meio daquela trama. A década de 20 chega com força
Muitos filmes maravilhosos vão aparecendo, grandes diretores no mundo inteiro, tá? Isso é o que a gente vai começar no próximo capítulo, começando a falar de expressionismo alemão, com o Gabinete do Dr. Caligari, que é de 1920, com o Encoraçado Potemkin, né? De 1925, o russo, aí com princípios de montagem fantásticos, né? E que vai culminar com 1927, O Cantor de Jazz, o primeiro filme falado. Na verdade ele tinha poucas falas, algumas músicas, mas nesse momento o cinema começa a dialogar com a gente de uma maneira diferente. Até o próximo.